Bem-vindos todos, bem-vindos ao nosso culto desta noite, bem-vindos a esse momento de adorarmos ao nosso Deus, a este momento tão especial, quando podemos estar na presença do nosso Criador, estarmos também olhando em volta e vendo o rosto dos irmãos, e saber que a nossa comunhão ainda permanece, apesar da pandemia. Então queremos também dar as boas-vindas àqueles que em suas casas estão nos assistindo nesse instante. Estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus. Quero então convidá-los a abrirmos o nosso culto falando com Deus, dando conta desta alegria que nós temos de poder nos reunir na casa do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus? Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos, ó Deus, em Teu nome, na Tua casa, apesar de ainda poucos de cada vez, mas já podemos olhar o rosto dos nossos irmãos, mesmo sem poder abraçar, sem poder visitar, podemos olhar nos olhos, saber como está, darmos conta também, ó Deus, de como estamos, trocar algumas experiências, e isso tem sido bom para nós. Te agradecemos por esta oportunidade, pedimos que o Senhor esteja com o nosso culto, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. O que queremos, ó Deus, é apenas e tão somente Te adorar. Seja isso então assim em nossas vidas, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês, meus queridos, todos vocês, a uma leitura devocional. Estaremos lendo Salmo de número 108. Salmo de número 108. Deus concede vitória ao seu povo. Se tem uma coisa que estamos precisando, estamos tendo, mas precisamos ainda mais, é vitória. Então Deus está concedendo vitória ao seu povo. Este é um cântico, Salmo de Davi, Salmo 108. Quero convidá-los a lerem comigo em uníssono, todos a uma só voz. Diz assim o Salmo: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém. O Salmo está nos levando, nos conduzindo numa mudança de espírito, está nos conduzindo praticamente que no nosso dia a dia. O Salmo começa dizendo: firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Quero acordar a alva. Vejam só que é uma coisa de início do dia, é o despertar, é o sol acordando, e ele também quer acordar, e quer acordar com este salmo, dizendo uma coisa tão gostosa como essa: firme está o meu coração, ó Deus. Quando acordamos assim, quando levamos o nosso dia desse jeito, nós podemos encerrar o nosso dia do jeito que ele encerra o salmo, dizendo: em Deus faremos proezas, porque nós andamos com Deus durante todo o dia. Ele fala aqui do povo de Deus, como é que ele considera o povo de Deus, e ele diz: meu é Manassés, meu é Efraim.
Também ele fala dos povos que são inimigos do povo de Deus. Ele fala: Edom é minha bacia de lavar, sobre a Filístia me jubilarei. E sobre o outro lá ele vai jogar as sandálias. Moabe é a bacia de lavar, sobre Edom vai lançar as sandálias. É isso que ele faz com aqueles que são inimigos do seu povo. Deus zela por nós. Quando nós, desde amanhã, desde a alva, nós entregamos o nosso dia, o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus. Então eu quero convidá-los a entoarmos estes louvores a Deus, a dizer o que nós dizemos aqui: cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Só que para isso nós precisamos nos colocar de maneira de fato firme, porque o salmista chega a dizer que está com medo. Ele vai afirmar aqui: quem é que vai me levar à cidade fortificada? O Senhor não está saindo mais com o nosso exército, Deus está cuidando deles, mas ainda assim eles estão temerosos. Nós somos chamados a não temer, nós somos chamados a nos encorajar e fazer aquilo que Deus determina que façamos. Vamos então conversar com Deus, pedir perdão pela nossa fraqueza, nos jubilarmos diante de Deus pelo que Ele tem feito por nós, e aí então sim poderemos adorar o nosso Deus. Vamos falar com Deus agora brevemente, suplicando a Ele que nos perdoe, que nos fortaleça, para que possamos continuar na sua presença. Nossa irmãzinha mais novinha, que está ali ao lado da mamãe, Yasmin, vai nos conduzir nesta oração, entregando a nossa vida na mão de Deus, pedindo perdão pela nossa fraqueza e entregando a nossa adoração nas suas mãos. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui reunidos, Senhor, em minha diversidade, nós estamos aqui, Pai. Senhor, está o teu povo aqui, Senhor, para pedir perdão, Pai, pelas falhas, pelos erros cometidos, Deus, a ver que talvez falados, talvez cansados, Deus. Que o Senhor esteja nos perdoando, Senhor, e nos fortificando para que não possamos mais pecar contra Ti, Deus. Evitar certas pecados. Que o Senhor esteja purificando o coração de cada um, Deus, perdoando cada um nesse exato momento. Que no seu silêncio sabe exatamente, Deus, o que fez e o que te magoou, Pai. Que o Senhor esteja perdoando cada um de nós e nos livrando, Senhor, de todo mal. Amém. Quero convidar aqueles que têm o coração firme no Senhor a iniciar este salmo comigo, dizendo: firme está o meu coração, ó Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. Amém, é gostoso isso. Então vamos completar o versículo. O versículo diz: cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Vamos lá? Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Feita esta promessa a Deus, vamos cumprir a nossa promessa, e cantar louvores com toda a nossa alma. Nosso grupo de louvor com a palavra nesse instante. Olá, queridos, vamos continuar adorando o Senhor, como foi lido no Salmo, como o pastor afirmou aqui novamente: firme está o meu coração, e vamos continuar adorando o Senhor, dizendo ao Senhor que o nosso coração, que o meu coração é o seu altar, e que ele flua em mim e através de mim. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade neste lugar, neste momento de louvor, de adoração. Você que está em casa, louve o Senhor junto conosco. Convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos adorar o Senhor. Conhecer
título Caminho no Deserto. E ouvimos várias mensagens, várias pregações falando que quando nós passamos pelo deserto, é um momento de tratamento do Senhor conosco. Quando o povo estava no deserto, quando Moisés esteve no deserto, Deus falou, Deus tratou. E hoje a humanidade está passando pelo deserto, porque Deus está querendo falar com todos, toda a humanidade. Deus está querendo falar com você. E você está sendo tratado pelo Senhor. Muitos irmãos estão sozinhos em casa nessa quarentena, não tem com quem conversar. Eu tenho meu esposo, ou você tem seu filho, você tem com quem conversar. Ou você está sozinho, você e Deus, passando pelo deserto. Peça ao Senhor para falar com você. Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo? Porque a presença do Senhor é real. Ele tem manifestado seus milagres, curando enfermos dentro do hospital. Ele tem manifestado a sua presença, tem manifestado sua graça, seu amor. E que esse deserto que nós estamos passando, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos, para ouvir Deus falar. Eu creio que Deus tem falado de uma maneira especial, assim como tem falado comigo, que Ele tem falado com você. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos espirituais e ouça o que Deus tem para falar com você. Adore ao Senhor. Estás
capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças e me faz andar altaneiramente, me faz andar de cabeça erguida. Esse é o nosso Deus. Não tem quarentena, pode vir a quarentena que for, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos falar isso? Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a salvação que Ele nos dá não é só a salvação eterna, Ele nos salva aqui e agora também, Ele também nos salva. E nós vamos entoar esse cântico que fala: todavia eu me alegrarei. O choro pode durar uma noite, mas não sabemos quantas noites, mas a alegria ela vem para amanhã. O dia vai raiar e um dia você vai acordar e a alegria vai chegar. Aleluia. Porque esse é o nosso Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Mas mesmo no tempo de choro, se alegre no Senhor. Cante, exulte ao Deus da sua salvação. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Desespero me
Que o Senhor seja a sua alegria. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bom poder louvar ao Senhor junto com os irmãos. E agora eu estou esperando para ver o dia que vamos poder nos reunir todos, toda junta, e ouvir aquele som do louvor, aquilo que a Bíblia chama de o som de muitas águas. É muito bonito, é muito lindo. Quero dar aqui as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, na live desta noite. Todos convidados aceitaram o nosso convite para adorarmos juntos ao Deus da glória. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Na minha Bíblia, com o Inário Presbiteriano, páginas 42 e 43 do Novo Testamento. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4. Estaremos lendo os versos 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. Jesus, conversando com discípulos e outras pessoas, disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Deus querido, tua palavra foi lida aos nossos corações, suplicamos a tua iluminação sobre nós, para que possamos compreender a tua mensagem. Fala conosco, ó Deus, ainda esta noite, te oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo uma época muito difícil. Essa pandemia que está tomando conta, que tomou conta do mundo e chegou até o nosso lugarejo aqui, mudou a vida de todo mundo. E eu vejo as pessoas se reinventando. E gente estão vendendo as coisas pela internet, gente que jamais cozinhou, está cozinhando e vendendo, está se vendendo de tudo, todo tipo de comida, guloseimas, marmitas. As pessoas estão dando jeito, tem que trabalhar, tem que arrumar a sua subsistência. Pessoas estão fazendo pesquisa pela internet, jornalistas estão fazendo pela internet, e até mesmo alguns psicólogos estão atendendo pela internet, numa live. Então, é uma reinvenção da sociedade. Por que isso? Porque são outros tempos, porque dificuldades diferentes se chegaram para nós, e nós temos que nos reinventar, achar uma nova maneira de viver e de ser. E acontece que com o cristão também é assim. Quando a sociedade enfrenta este problema, nós como sociedade também enfrentamos este problema, e precisamos então, e esse é o desafio do momento, reinventarmos a nossa maneira de adorar a Deus, reinventarmos a nossa maneira de cultuarmos a Deus e anunciarmos o seu Evangelho. Porque vejam, imagine por exemplo uma pessoa que tem como ministério a visitação. Em tempos de pandemia, ela não pode visitar. Vai dizer o quê? Que deixou de ser cristã? Deixou de adorar a Deus? Vai parar de trabalhar para Deus? De modo nenhum. Quem tem como ministério ficar lá na praça entregando folhetos, não pode mais. Vai fazer o quê? Parar de trabalhar para o Senhor? De maneira nenhuma, é impossível. Nós então somos chamados a olhar para a nossa vida, verificarmos quais são os dons que nós possuímos, o que é que Deus tem nos dado, e construirmos uma maneira nova de adorar a Deus, construir uma maneira nova de trabalhar para Deus, sermos relevantes no mundo que nós vivemos. Eu gosto de olhar a minha primeira live, feita há coisa de uns 2, 3 meses atrás. Gosto de olhar para ver o progresso, porque eu estava com muito medo daquela máquina, daquela câmera, Eu estou acostumado a falar para pessoas, falar para uma câmera, ninguém me ouvindo, ninguém me vendo, assim pessoalmente, não podendo olhar nos olhos, só olhando para uma câmera.
A câmera não tem rosto, a câmera não tem expressão, e eu fiquei muito incomodado. Estou até pensando em refazer aquele sermão, gravar de novo e colocar novamente, porque quem olha aquilo vai dizer, olha só o sujeito, né? A técnica da gravação, né, de colocar no ar, tudo isso melhorou muito. Nós estamos nos reinventando, longe da perfeição, mas estamos nos reinventando. Perguntei a uma pessoa essa semana, hoje inclusive perguntei também, né? Você já era crente antes da pandemia? E ela respondeu? Sim. Sim. E durante a pandemia você também continua cristão? Sim. Pois é. E mudou alguma coisa? E eu fiquei assustado, esperando, e a pessoa, graças a Deus, disse que mudou. Falei, claro, que bom, tem que mudar mesmo, porque o mundo é outro, porque os problemas são outros, porque as pessoas estão com outros medos, com outras maneiras de fazer as coisas. Então nós também precisamos mudar. A nossa religiosidade muda, a maneira de adorarmos a Deus muda. Ser cristão é isso, é ter essa capacidade de mudar. Mas para mudar sem escorregar, para mudar sem fazer bobagem, para mudar de maneira segura, reinventar a nossa adoração de maneira segura, nós precisamos conhecer o reino de Deus, saber como é que o reino de Deus funciona, e então você pode se reinventar dentro deste reino e continuar um adorador de verdade. E aí vem o texto que nós lemos aqui, um texto bastante interessante, porque 3 parábolas seguidas Jesus fala de semente. O capítulo 4 começa falando sobre a parábola do semeador, depois ele fala da candeia, fala sobre a semente, essa que nós lemos, e depois vai falar do grão de mostarda. Mas na primeira e na última, ele atribui o reino de Deus a outras coisas, né? Na semente mesmo. Agora nessa não. Muita gente acha que ele está comparando o reino de Deus a uma semente, mas não é isso que Jesus está falando. Olha só, vamos dar um pouquinho de atenção ao texto. Ele diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem. O centro da questão aqui não é a semente, não é a semente que ele está plantando, não é a semente em si. O centro desta questão que Jesus coloca é um homem. Ele fala, o reino de Deus é assim como se um homem. Jesus está dizendo que o reino de Deus é formado por pessoas, por homens. Ele é formado por mim e ele é formado por você. O reino de Deus não é um templo, o reino de Deus não são bancos, o reino de Deus não é composto por animais, por árvores. O reino de Deus é composto por pessoas, por mim e por você. A prova disso é que Jesus Cristo, ao se encarnar, ele se encarnou em figura humana. Jesus, quando morreu, não morreu para salvar bichos, não morreu para salvar árvores, ele morreu para salvar pessoas. Eu sou o reino de Deus. E para adorarmos a Deus de múltiplas maneiras, de forma segura, você precisa ter isso no seu coração, tem que ter essa base e dizer, eu sou o reino de Deus. Você é capaz de dizer isso comigo? Vamos lá? Eu sou o reino de Deus. Amém. O reino de Deus é formado assim, por pessoas. Nós formamos o reino de Deus. A base do reino, a coroa da criação de Deus, é o ser humano. Não se esqueça disso. Com toda a pandemia, com todo o problema, você é o reino de Deus. E a Bíblia continua dizendo, palavra de Jesus, é como se um homem lançasse a semente à terra. O que esse homem está fazendo? Ele está trabalhando. O reino de Deus, ele é formado por pessoas, mas ele é construído com trabalho. Não dá para ser um crente que não trabalha para a causa do Senhor, que não trabalha para si mesmo. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O livro de Provérbios diz que quem não trabalha não deve comer. O trabalho é fator importante na construção do reino de Deus. Então o reino de Deus é formado por pessoas, mas ele é construído através do trabalho. Então nós precisamos reinventar o nosso trabalho, reinventar o trabalho que fazemos
para Deus nesses novos tempos. Não podemos simplesmente dizer: os tempos mudaram, o meu dom não se aplica, eu vou ficar parado em casa. O reino de Deus não cabe preguiça. Costumamos sempre dizer que a preguiça, ela é um pecado tão miserável que nem o diabo comete, porque o diabo não é preguiçoso. Tem uma coisa que o diabo não é preguiçoso. Isso não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é construído com o meu trabalho, é construído com o seu trabalho, é construído com o trabalho da igreja, o trabalho que nós fazemos para nós mesmos, porque isso é o que a Bíblia diz. Você tem que trabalhar para ter para você e para ter também para ajudar ao próximo. E é preciso trabalhar para o reino de Deus, anunciando o Evangelho, falando da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. O reino de Deus, ele é composto por pessoas e ele é construído através do trabalho. Nós somos convocados então, queridos, a entrar nesta corrente que o mundo está vivendo e reinventar a nossa maneira de trabalhar para Deus. Já não podemos ir para a praça, já não podemos fazer visitas, já não podemos fazer isso, aquilo outro. Vamos descobrir uma forma nova. O que não podemos é ficar parados, deitados eternamente em berço esplêndido. Isso é muito bom no hino nacional, mas para o reino de Deus isso não existe. Nós somos chamados a reafirmar a nossa fé, a nossa confiança de que nós somos o reino, e o reino de Deus, que somos nós, formado por pessoas humanas, ele é construído através do nosso trabalho. E a Bíblia, nesse texto que nós lemos de Jesus, ele vem afirmando ainda mais. Ele diz assim: e aí o homem dorme, se levanta, noite e dia, e a semente germina e cresce, sem ele saber como. É porque o reino de Deus, uma vez que ele é composto por pessoas e construído através do trabalho, ele chega à sua conclusão com a bênção de Deus. É Deus que abençoa o nosso trabalho, é Deus que abençoa a obra das nossas mãos, é Deus quem abençoa os nossos projetos, é Deus quem abençoa o nosso fazer, e aí o reino de Deus se instala definitivamente, porque a Bíblia é muito clara também quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O reino de Deus é construído, ele é composto, ele é formado na bênção de Deus, sobre o trabalho feito por pessoas. Porque nos céus, queridos, quem vai adorar a Deus somos nós. Nos céus, quem vai louvar a Deus eternamente somos nós. Não são os animais, não são as plantas, não são as coisas, não são os templos, não são os bancos, somos nós. Nós formamos o reino de Deus, nós povoamos os céus, foi por nós que Jesus morreu, foi em figura humana que Jesus Cristo se encarnou. Nós estamos compondo este reino, é com o nosso trabalho que esse reino é formado, anunciando o Evangelho, trabalhando para o nosso sustento e para ajudar quem precisa. Nós estamos compondo o reino de Deus quando fazemos tudo em nome do Senhor, e Deus abençoa o nosso trabalho. Você é chamado então a construir esse reino. Em tempos de pandemia é mais difícil, mas esse é o desafio. A sociedade vai mudando, o Evangelho permanece o mesmo, mas nós também alteramos, mudamos, reinventamos a maneira de anunciar o Evangelho, de mostrar que Deus é poderoso, que Jesus é misericordioso, é o Filho de Deus, morreu por mim e por você, por outros tantos a quem Ele ainda está chamando hoje em dia. E nós somos chamados a contribuir na construção deste reino. E é por isso que o texto vai dizer que quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É um que planta, é outro que rega, diz a Bíblia, mas Deus dá o crescimento. A Bíblia é linda, queridos, a Bíblia é linda, e ele está comparando aqui tudo na ceifa, porque eles são uma sociedade agrícola, então é necessário que seja assim, porque é o que eles estão acostumados a fazer. Mas hoje em dia, eu não conheço, mesmo na nossa cidade, que é interiorana, eu não conheço tanta gente assim que trabalha na terra. Muitos trabalham no computador.
computador, muitos trabalham via internet, trabalham de maneira digital, né? E aqueles que ainda não estão nesse mundo digital estão tentando migrar para ele, porque são outros tempos. Então nós somos chamados, primeiro, para produzir para o reino de Deus, na consciência de que o reino de Deus é formado por mim e por você. O reino de Deus, ele se constrói com o meu trabalho e com o teu trabalho. O reino de Deus, ele chega à sua conclusão, ele chega ao seu ápice, quando Deus abençoa o meu trabalho, a obra das minhas mãos, e o teu trabalho, a obra das tuas mãos. Então você é chamado, nesses tempos de pandemia, a se reinventar, descobrir novas maneiras de adorar, de trabalhar para o nosso Deus. Mas também o texto está nos dando um encorajamento muito grande. O texto está afirmando que Deus vai abençoar o fruto do nosso trabalho, vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Na parábola anterior, quando ele fala da ceifa, dos ceifeiros, da parábola do semeador, ele vai dizer que tem semente que produz a 30 por 1, outra produz a 70 por 1 e outra produz a 100 por 1. Nós não sabemos como vai ser a produção, porque Deus é quem dá a produção, é Deus a quem abençoa a semente, é Deus a quem abençoa o trabalho, é Deus a quem dá a conclusão a tudo isso, e Ele está prometendo esta conclusão. Quando diz que o outro foi lá e semeou, e depois dormiu e acordou, e dormiu e acordou, dormiu e acordou, e a semente germinou, e a semente deu frutos, porque Deus abençoou. E se a gente trabalha para Deus, se trabalhamos na consciência de que Deus é o nosso Senhor, de que Jesus é o nosso Salvador, se trabalhamos com foco em Jesus Cristo, na construção do reino do nosso Senhor, Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, seja ele na empresa, seja ele em casa, seja ele de casa em casa, na maneira como você vai descobrir para adorar e servir a Deus nesses novos tempos de pandemia. Você que está em casa nos assistindo, eu não sei como é que você vai se reinventar para adorar a Deus, mas você, veja, estamos assistindo o culto de maneira diferente, não precisando mais vir à igreja. Os mais idosos, principalmente, aqueles que fazem parte do grupo de risco e querem participar do culto, querem ouvir a mensagem, querem ouvir o grupo de louvor cantando. Olha uma nova forma que não tínhamos aí há poucos meses atrás, mas agora temos, e vai permanecer, porque as coisas que chegam deste jeito não tem como sair delas mais. Muitas necessidades estão sendo atendidas por essa nova forma da igreja cultuar. E eu sou chamado, vocês aqui, meus queridos, são chamados, e você aí na sua casa, você é chamado também a descobrir novas formas de adorar e de servir ao nosso Deus, na certeza de que o reino de Deus é formado por você, é formado por mim, que ele é construído com o meu trabalho, com o seu trabalho. Trabalhe para o Senhor, porque Deus vai coroar esse trabalho com êxito. Deus vai coroar esta semeadura com uma boa ceifa, porque Ele é o nosso Deus, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem cuida de nós. Ele nos chamou exclusivamente pelo nome para compormos o seu reino, para construirmos o seu reino, para que com a sua bênção, a misericórdia e a grandeza de Deus seja reconhecida em toda a terra. Cada um de nós é chamado. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai adorar a Deus agora nesses tempos de pandemia? Trancado em casa? Não é possível isso. Não é assim que se faz. Como é que você vai fazer isso? Você vai ficar telefonando para as pessoas? Eu não sei. Você vai entrar na internet e montar salas de bate-papo para evangelizar? Eu não sei. Mas uma coisa é certa: você está sendo chamado a não ficar parado, a não permitir que a crise que o mundo material apresenta se chegue ao mundo espiritual. O mundo espiritual não vai sofrer esta crise. O mundo espiritual não vai sofrer essa parada. Os céus não vão deixar de ser povoados. Eu estou sendo chamado
a novas formas de evangelização, de adoração. Você está sendo chamado a novas formas de evangelização, de adoração. E Deus promete, na sua palavra, nesse trecho tão simples que nós lemos, que quando fazemos as coisas assim, baseados na sua palavra, Ele vai abençoar o fruto das nossas mãos. Então trabalhe, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos, descubra novas formas de levá-los adiante, descubra novas maneiras de fazer as coisas para que Deus seja glorificado, e o seu trabalho vai ser abençoado. Deus não quer nenhum dos seus filhos trancados em casa, cabisbaixo, surumbático, macambuzo, achando que não posso fazer mais nada, ensimesmado. Não, Deus não quer isso. Deus nos quer vitoriosos, descobrindo novas formas, novas frentes de trabalho, trabalhando, vencendo para a nossa alegria, vencendo para a honra e glória do coração do nosso Deus. Amém? Sejamos assim, então, firmes e vitoriosos. Quero que vocês repitam comigo de novo, né? O reino de Deus é formado por mim. Vamos lá? O reino de Deus é formado por mim. O reino de Deus é construído com o meu trabalho. O reino de Deus é construído com o meu trabalho. O reino de Deus é construído com a bênção de Deus. O reino de Deus é construído com a bênção de Deus. Amém. Trabalhemos para o nosso Deus, sejamos felizes e encaminhados para a glória do Senhor. Amém. Temos ainda mais um louvor. Nós não estamos fazendo os momentos de arrecadação, né, dos dízimos, das ofertas. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, vamos orar. Mas você, quem trouxe dízimo, oferta, na saída terá a oportunidade de depositar no gasofilácio. As pessoas estão na entrada recebendo seus envelopes para levar para casa ou para depositar, se for o caso, e na saída deposita. Então vamos orar agora mais uma vez, vamos orar por quem trouxe a sua oferta, seu dízimo. Quem não trouxe hoje, quando puder, assim o fará. Vamos entoar mais um louvor ao nosso Deus e encerrar o nosso culto esta noite. Um louvor, por favor, apóstolos. Se você tem o seu envelope, você poderá pegá-lo, mas se você não tem, pense nele. Pense no dízimo que você traz à casa de Deus. Pense nas ofertas que você costuma entregar na casa de Deus. Pense nisso. Memorize isso. Faça isso uma realidade na sua mente. É por isso que eu quero orar com você nesse instante. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra que é lida e anunciada. Te oramos, te louvamos, te adoramos, Senhor, porque o Senhor fortalece a nossa vida, e quando pensamos que já não há mais nada para fazer, o Senhor nos mostra que há novas maneiras de te adorar, de te bendizer, de construir o teu reino. Nos ensina nessa construção, ó Deus. Suplicamos uma bênção também especial por aqueles que têm mantido a tua casa dia após dia, que domingo após domingo têm trazido para o teu altar os dízimos e as ofertas. Que seja neste domingo ou outro domingo qualquer, neste culto ou em outro culto, em outro horário, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um com a prosperidade bíblica, aquela prosperidade, Senhor, que significa que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não teremos falta de nenhum mantimento, de nenhuma manutenção, de nenhum remédio, de absolutamente nada, porque o Senhor está conosco. Abençoa assim os teus filhos, ó Deus, com esta firmeza, com esta certeza de que o Senhor é o nosso mantenedor. Recebe assim o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa a tua palavra nos nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, e no dia de louvor.
terceiro culto desta noite, né? O primeiro na live, o terceiro culto desta noite. Cantamos muito, louvamos muito, adoramos muito ao nosso Deus. E apesar de ter feito isso muito e chegarmos a esse momento já quase sem voz, ainda fizemos muito menos do que deveríamos ter feito. Nosso louvor, apesar de chamarmos de muito, nossa adoração, apesar de chamarmos de muito, ainda está muito aquém daquilo que devemos ao nosso Deus. É por isso que não podemos adorar a Deus, louvar a Deus, trabalhar para Deus apenas nestes momentos de culto. Nossa vida inteira deve ser dedicada a isso. Assim, podemos nos aproximar um pouquinho mais do ideal. Ainda vamos ficar longe, mas aproximar um pouquinho mais do ideal. Nosso culto público termina agora, mas o nosso culto particular continua no nosso dia a dia, na nossa casa. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, te louvamos, te adoramos, te agradecemos, porque tua bondade se manifestou entre nós. Te suplicamos agora a tua guarda, Senhor, que ao irmos para os nossos lares, e mesmo lá durante a semana, estejamos todos protegidos do coronavírus, protegidos, ó Deus, dos homens maus, dos homens violentos, protegidos de tudo, Senhor, que não for construir o teu reino. Ser servido em nos instruir, para que possamos todos os dias, ó Deus, encontrar novas maneiras de te adorar e de bendizer o teu nome. Assim te oramos, ó Deus, confiados em Jesus Cristo. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o grande, infinito e insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as doces consolações e a direção do Espírito Santo seja com cada um de vós, povo de Deus, e com todos aqueles que ouvem a palavra de salvação, agora e eternamente. Amém? Amém. Ide em paz, Deus os abençoe. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de dar o seu like aí. Este vídeo vai para o YouTube. Você pode também assistir no YouTube, recomendá-lo lá no YouTube e, de preferência, também se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Isso já é. Lá é Josinei Pires, Josinei R. Pires. Você pode entrar lá e se inscrever. Vai ser muito bom. Sempre que tivermos um vídeo novo, você será avisado, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe.